E aí, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Thiago, e junto com o Diego, com o Hudson, com a Ademar Takeu e com o Eduardo, nós somos o DMF Team. Vamos falar de classificação de scores de crédito para vocês. Então, vamos dar uma breve contextualizada sobre o problema. Uma das formas de atuação das instituições financeiras, né, é concessão de crédito. E essa atividade é uma atividade fortemente regulada, né, pelo Banco Central para mitigar os riscos tanto para o setor bancário quanto para a própria instituição financeira. E aí, para evitar perdas nessas concessões, as instituições financeiras elas fazem modelos de score. Né? O que isso quer dizer? Que elas avaliam os clientes olhando o comportamento deles dentro da instituição e aí elas avaliam se esse cliente é um bom pagador, um mau pagador e assim por diante. E aí, cada vez mais, essas tecnologias vêm gerando modelos mais assertivos e é isso que a gente está se propondo a estudar aqui. E qual é o nosso objetivo? É criar um modelo que avalie o risco em ceder crédito e conseguir uma performance aceitável dentro do mundo do scoring, e aí a nossa referência de aceitável vai ser alguns trabalhos acadêmicos que a gente cita no finalzinho. Bom, vamos falar um pouquinho da base de dados que a gente tem. Então, como dados disponíveis, a gente tem muitas features, mas a gente meio que vai subdividir elas em três tipos. A gente tem informações pessoais, tipo idade, profissão, o número do seguro-saúde. A gente tem algumas informações financeiras, como salário mensal, como salário anual, como número de cartões de crédito que a pessoa tem, o juro do cartão. E a gente tem informações de comportamento, né, como pagamento, né, como a pessoa se comporta sobre pagamentos, utilização de crédito anterior, entre outras. E aí aqui é uma pequena amostra da base, e aí tem alguns pontos que são interessantes da gente reparar. O primeiro deles é que a base ela tem um caráter recorrente que é interessante. Né? Então, das 80 mil linhas do teste, né, a gente tem elas divididas em bloquinhos de 8, né, de um cliente. Né? Esse cliente tem sempre o mesmo Customer ID, o mesmo nome, o mesmo SSN. Né? E como isso funciona, quer dizer que a mesma pessoa está pedindo crédito uma vez por mês para a instituição financeira que é a dona dessa base que a gente está usando. Né? E na base de teste, essas pessoas, os mesmos clientes estão nos 4 meses que faltam. Né? Isso é legal por quê? Porque nessa base a gente tem muitos dados mal preenchidos. Né? Se a gente for reparar ali, ó, no age a gente tem ali um dado com underscore, a gente tem nulos, a gente tem a ocupação faltando, às vezes o cara vai tendo um número de contas bancárias, tipo do nada 1.500. Então, ela tem várias inconsistências, vários inputs ruins, mas como o usuário é o mesmo, a gente consegue fazer transformações para melhorar a performance baseado no cliente, né? Então, isso é uma coisa que a gente vai falar bastante. E aí, qual é o principal desafio que a gente teve com essa base? É exatamente esse, é o Feature Engineering, né? Por quê? Porque tem muitos dados faltantes e tem muitos dados mal preenchidos. Em compensação, a gente consegue usar essa questão recorrente para ajustar dados dentro de um mesmo cliente. Né? E aí, a outra dificuldade que a gente esbarra é o desbalanceamento. Né? Então, nessa base, a gente tem o pagador médio, né, o standard, com mais de 50% das amostragens, né, e o pagador mal ou bom com menos de metade da base representando as duas classes, né? E aí isso é uma coisa que a gente vai ter que endereçar ao longo do estudo, tá bom? Beleza, então vamos falar do tratamento que a gente fez para começar, né? A gente aproveitou que os dados eles tendem a se manter dentro de um usuário, né, ou vão variar dentro de uma tolerância, por exemplo, a idade vai variar um para mais, né, na pior das hipóteses. E a gente implementou um método que fizesse a limpeza usando isso como critério. Né? A gente aproveitou também para retirar caracteres alfanuméricos das colunas. E aí a gente também teve que fazer algumas transformações. Então a gente teve que modificar alguns tipos de coluna, né, que estavam como texto porque tinham um input ruim, como um underscore, mas deveriam ser numéricas. Aí a gente utiliza o OneHot Encoder com os atributos de texto que são considerados relevantes. E a gente também converteu o mês, né, que está lá, janeiro, fevereiro, para numérico. Tá? Aí, passando pelo pipeline, então a gente tem uma função clean column, que é essa que faz o tratamento usando os usuários, a retirada dos caracteres alfanuméricos, depois a gente converte os meses para dado numérico,
Aí a gente passou no OneHot Encoder, fez o ajuste dos tipos de coluna, e aí a gente fez um primeiro teste e percebeu que essa feature MES, ela não estava gerando resultados muito legais, estava mais atrapalhando que ajudando. Então a gente retirou ela no baseline. E aí, falando do baseline, como foi a implementação dele? Primeira coisa foi a métrica que a gente queria otimizar, né? Então, é importante a gente antecipar inadimplentes e bons pagadores. Então, idealmente, a métrica que a gente gostaria de utilizar é a acurácia, só que como é desbalanceado, né, a gente optou por utilizar a acurácia balanceada, né? E essa é a métrica que a gente vai buscar otimizar. Daí, implementando o baseline, a gente usou Random Forest como um modelo bem tradicional e que não tem uma execução tão demorada, e otimizou os hiperparâmetros da Random Forest usando o Grid Search. Aí o primeiro resultado que a gente tem é essa matriz de confusão, né? Aqui a gente percebe que está fazendo um bom resgate dos usuários do Standard e do Good, né? O mal pagador proporcionalmente aí perde um pouco mais, e aí falando da acurácia balanceada, a gente conseguiu 63,06% nesse modelo, né? E depois disso, o que a gente decidiu fazer foi melhorar, né? Melhorar o modelo. Então, que estratégias a gente usou para fazer essa melhoria? Primeira coisa que a gente fez foi construir um pipeline novo de melhoria da base, né? Então, pelo que ele passa? A gente tinha a base do baseline, a gente fez escolha de novas features usando Feature Importance, eu vou falar disso já já. A gente tinha alguns dados que continuavam nulos, a gente tinha preenchido com zero no baseline, agora a gente preencheu com a média dentro de um dado cliente, né, não a média geral. E aí a gente fez um tratamento de colunas mais difíceis, como o Credit History, que era uma coluna que tinha dado em texto, mas que poderia ser transformado para numérico. A gente fez funções de tratamento específico e tentou fazer a aumentação de dados para resolver o desbalanceamento, né? Aí falando um pouco de como isso aconteceu, então aqui na parte de Feature Importance, a gente percebeu que a parte das ocupações gerava muito pouco impacto, né? Até está suprimidas as ocupações depois das duas primeiras, né? Mas gerava muito pouco impacto no target, né? Enquanto as outras variáveis, principalmente as que são mais numéricas, né, que estão mais para cima, geravam bem mais impacto. Então a gente fez uma redução das variáveis, né, das features, desculpa, que a gente estava usando no modelo. Aí falando de balanceamento, a gente usou algumas estratégias, né? A gente usou Smolt, a gente testou algumas estratégias diferentes, né? Para ver qual delas estava performando mais interessante, né, no modelo. Aí já já eu falo qual que a gente adotou. Mas a gente balanceou, né, as amostras, como dá para ver nesse histograma. E aí, as melhorias que a gente fez, né, depois disso, com elas implementadas, foi comparar entre alguns modelos clássicos para ver se eles já atendiam bem o problema, né? E aí a gente fez, agora que a gente estava mexendo com modelos que demandam um pouco mais de processamento, como o Gradient Boost e alguns outros modelos de Ensemble, a gente fez primeiro a otimização usando o Random Search num espaço maior de parâmetros para identificar um espaço que performava um pouco melhor. Depois a gente foi para um Random Search para identificar a melhor combinação de todas. Aí aqui a gente fez, eu vou contrapor dois modelos, né? A gente usou o LGB Classifier para a gente ver como ele performou, e aí a acurácia balanceada dele trouxe para a gente um resultado de 73,52%, tá? Mas, em compensação, o Gradient Boost, ele trouxe um resultado ainda melhor. A gente conseguiu um resultado de 79,67%, tá? Usando o oversampling, usando o Random Oversampler, tá? Então, esse é o resultado que a gente chegou. Agora a gente vai discutir a validade ou não desse resultado, né? Então, fazendo uma conclusão e falando um pouco sobre próximos trabalhos, tomando como referência alguns estudos, né, dois estudos que a gente encontrou, trabalhando com escoragem, né, são uma pesquisa do Instituto de Pesquisa da Caixa e um TCC, a gente identificou que esse 79% está muito próximo de um resultado aceitável, né? Essa pesquisa da Caixa trabalha com resultado perto de 80%, e ela não especifica se é acurácia balanceada, então talvez seja uma métrica um pouco mais fraca. E a pesquisa que a gente encontrou também consegue um resultado de 72%,
numa base de dados clássica, como essa que a gente está usando. E o estudo, né, publicado, ele coloca esse número como um número válido comparado com os benchmarks do mercado. Então, tomando essas referências, a gente conclui que o resultado que a gente obteve é aceitável, dá para implementar, daria para implementar como um auxílio nas análises, o nosso modelo, usando o Gradient Boost. E ainda existem alguns domínios do problema que não foram testados, né? Por exemplo, redes neurais, soluções mais complexas, talvez até rede recorrente. A gente não aplicou no trabalho, mas fica interessante, e aí a gente quer falar sobre próximos trabalhos, né? Então, tentar aumentar o número dos dados genuínos das classes com menos amostras é uma coisa interessante a se fazer numa próxima pesquisa sobre essa base de dados, num próximo trabalho que seja feito. E outra coisa que a gente deixa como percepção nossa do trabalho é que a tentativa de aplicação de modelos mais complexos, como rede recorrente ou como rede neural simples mesmo, pode ter resultados interessantes que a gente não explorou. Aqui estão as referências que a gente usou, para quem quiser dar uma olhada depois. E é isso, pessoal. Espero que tenha feito bastante sentido para vocês. Esse foi o nosso trabalho. Obrigado.